Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Direito do Endividado. Se vocês perceberem, hoje a gente trocou de lugar. Hoje eu faço as perguntas, Dr. Leonardo responde sobre esse tema que é bastante curioso: limpeza de nome. Roda a vinheta. Doutor Leonardo, explica para o pessoal esse negócio de limpeza de nome. Parece até uma mágica. Como é que funciona isso aí nos bastidores? O que que é feito para poder limpar o nome do pessoal que está na inadimplência e também aumentar o score, para que eles sejam reinseridos na sociedade de consumo e voltem aí a fazer suas compras, a conseguir o crédito, o empréstimo. Como é que funciona esse negócio? Para você ver, né, doutor? Pessoal, por incrível que pareça, esse serviço ele de fato existe. Apesar, doutor, de muitas vezes as pessoas interpretarem como uma grande fraude ou acreditar que é algo impossível, o serviço de limpeza de nome, ele é um serviço jurídico, né? A gente tem casos, eu tenho várias pessoas que já tiveram esse serviço e tive a curiosidade de dar uma vasculhada, porque como ele é vendido para o consumidor final, é muito preocupante, é assustador, porque é obscuro. Você já imaginou o pessoal pagar com a promessa de uma decisão judicial? É estranho, né? Muito. Mas eu tenho provas de que o serviço, ele de fato é um serviço sério. Só que ele é um serviço que ninguém consegue localizar. Ele é difícil de ser rastreado porque não é uma ação individual. Ela é promovida por uma ação coletiva. Então, o que acontece? Aquela pessoa séria que te oferece a limpeza de nome, ela não está te oferecendo a quitação de dívidas, né? Ela não vai falar para você que vai quitar suas dívidas, porque o objeto da ação é a exclusão dos apontamentos dos órgãos de proteção ao crédito. No Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma cláusula que ele diz que o consumidor ele não pode ser colocado em situações vexatórias por conta de negativação, por conta de nome sujo. E os advogados eles se utilizam dessa parte do Código de Defesa do Consumidor. Já já lá nos comentários vocês vão ver o artigo correto, né? E fazem essa ação. Mas não é uma ação vantajosa se for promovida de maneira individual. Aí entra as associações. São associações que defendem, né? São associações de defesa do consumidor, que elas falam em nome de uma coletividade. E assim, eu vi várias sentenças de ações de defesa do consumidor e decisões liminares determinando a exclusão do nome de centenas e centenas de pessoas de uma única vez. Uma lista de centenas de milhares. Digo assim, porque a última que eu vi, o ofício dava umas 112 páginas de nomes. Então era muita gente. Então, só esclarecendo para o pessoal a dinâmica, porque a gente olha nas redes sociais, até andando na rua, placas, né? Limpa-se o nome e se cobra um valor. R$ 1.000, 1.500, 2.000, não sei, depende aí do vendedor. E vi também que quem vende esse serviço pode ser um corretor, uma pessoa física ou uma empresa. Existem empresas que vendem isso. Então, explica para nós, antes de tudo, essa dinâmica. Essa pessoa, porque você falou em ação judicial, associação e tal, mas ele vai lá e contrata com quem? Com um advogado que vai fazer isso? Quem fala por ele? Como é que é o mecanismo até que ele alcance o êxito, né, desse serviço? Olha, eu vejo poucas pessoas, advogados, trabalhando esse tema, né? Então, o que a gente observa é que existe um dono dessa ação, vamos dizer assim, colocar de maneira hipotética aqui do que eu já vi a estrutura que eu conheço, que eu conheci, né? Existe o dono dessa ação e ele lança uma série de vendedores na rua. Então ele fala, olha, o preço é X. Então, por isso que você disse, bem disse aí, que acha esse serviço de vários preços. Tem gente que vende por um preço fixo, R$ 1.500, R$ 2.000. Eu já vi gente vendendo para empresários por porcentagem do valor da dívida. Olha que absurdo, Hum. né? Mas, no frigir dos ovos, é assim. O dono da ação, ele lança esses vendedores vão à rua, aquelas pessoas que se interessam, eles entregam
dois documentinhos básicos, únicos e básicos para esse camarada. Eles vão entregar um documento com o número do CPF, para ser localizado no banco de dados, e uma ficha de filiação. Essa ficha de filiação ela é uma ficha tão simples, tão básica, que muitas vezes nem indica o nome da associação, para você ver a obscuridade desse serviço. O medo que as pessoas têm de um monitoramento e localização da ação. Porque, como eles vendem uma certeza, né? Então, uma pessoa mais instruída com o nome da associação, ela consegue pesquisar e saber aonde esse processo está sendo protocolado. E muitas vezes, eu já tive uma experiência há muitos anos atrás de tentar monitorar essas ações, e para a pessoa dar certeza, às vezes ela protocola em um município ali, deu errado, ele já vai ali num outro município e protocola. Então eu já vi tanta coisa nesse universo que é assustador, porque ele está vendendo uma certeza, né? Mas é assim, o vendedor ele vai atrás das pessoas que estão precisando, colhe lá um documento com o CPF, coloca ele para assinar uma ficha de afiliação dessa associação, porque a decisão é uma decisão coletiva. O juiz ele determina que seja excluídos os apontamentos do SPC e Serasa, os outros órgãos de proteção ao crédito, daqueles filiados àquela associação. Então, lança-se aí um ofício com uma série de nomes e CPFs e digo mais, lá em 2000, vamos colocar aqui, foram 2012 até 2014, nem ficha de filiação existia. Então, eu tenho decisões em arquivo, não vou expor aqui, porque é tão delicada essa situação, mas eu tenho em arquivos decisões determinando, e se você observar todo o trato processual, chega a ser assustador como esse juiz teve coragem de dar essa liminar. Então vamos lá. A pessoa chegou e comprou o serviço de uma empresa ou de um corretor, pessoa física. Sem ele saber, por trás dessa empresa, há uma associação de defesa do consumidor. Só tem uma no Brasil? Não, isso aí são infinitas associações. Então tá, ele tá sem saber se filiando a uma associação, ele é membro de uma associação. Exatamente. Essa associação entra no judiciário, ingressa, pedindo uma liminar para tirar o nome dele dos cadastros. Exatamente. Seria isso. E como é que explica o score? Levantar o score para voltar a fazer compra. Tá, vamos lá. Saiu a decisão liminar, o juiz mandou citar os órgãos de proteção ao crédito, excluíram os apontamentos, você faz uma consulta no Lan House qualquer, eu tô com o nome link. Bacana. O score. Infelizmente, volto a dizer, a pessoa séria que vai te vender esse serviço, ele não te garante nenhuma movimentação do seu score. Ele fala, pode ser que melhore. Por quê? O score, ele é um aglomerado de algoritmos que faz pesquisas diariamente da sua habitualidade, do seu hábito financeiro e comercial. Então, se você declara imposto de renda, o algoritmo ele já busca uma informação positiva de você. Se você compra no mercado, no comércio, e inclui o seu CPF, ele já verifica que você tem dinheiro movimentando na praça, é um fator positivo. E toda vez que há essas pequenas movimentações, o algoritmo ele vai colhendo informação, positivas e negativas. Se você atrasou a conta de luz 2 dias, 3 dias, é uma informação negativa que o algoritmo colhe de você. E a limpeza de nome também é uma informação. E a limpeza de nome. Quando chega a decisão e manda excluir os apontamentos, é uma outra informação. Então, é óbvio que o algoritmo ele vai entender como uma informação positiva e vai subir o seu score. Mas não se sabe para que número vai, porque é uma série de informações colhidas e a exclusão dos apontamentos é apenas uma. A dívida não some, viu, pessoal? Explica para eles, doutor. A dívida, ela permanece. O que some? Pessoal, a ação, o objeto da ação é exclusão dos apontamentos dos órgãos de proteção ao crédito. SPC, Serasa. SPC, Serasa, Boa Vista. Hoje tem mais algumas que eu não vou nem lembrar, porque é tanta empresa hoje que tem esse cadastro de inadimplência, mas existe. Não caiam nessa se inventarem uma história para vocês que estão quitando as suas dívidas. Isso é mentira. A ação ela objetiva a exclusão dos apontamentos de SPC e Serasa. Então, aquela pessoa que teve esse serviço, que buscou esse serviço, teve êxito no serviço, ela, logicamente, vai buscar uma empresa onde ela não teve relação comercial. Aquelas empresas onde ela teve relação comercial
infelizmente, por algum motivo, deixou dívidas lá, aquela empresa não vai receber ela com bons olhos. Vamos dar um exemplo usando o nome. Vamos supor que ele tem um empréstimo no Itaú. Aí o empréstimo não foi pago, entrou na inadimplência e, como ela estava negativada junto ao Itaú, não conseguiu pegar empréstimos em outros bancos. Exato. No dia que limpar o nome dela, ela nasce a possibilidade dela voltar a tomar crédito, tomar empréstimo em qualquer banco, menos no Itaú, porque pensa-se que no cadastro do Itaú, né, no sistema interno dele, a dívida não desapareceu. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá. Tinha dívida no Itaú, foi excluído os apontamentos e eu estou com meu nome limpão na praça. Vá a um outro banco, uma outra empresa de crédito que não seja o Itaú, pelo amor de Deus, isso nunca vai acontecer. Essa outra empresa que não seja a que ela deve, né? Ela deve, claro. Então essa empresa que você nunca teve relacionamento, um dos produtos que ela consulta para te dar crédito ou não é os órgãos de proteção ao crédito. Se ela vai verificar você limpo, nasce a possibilidade de você ter acesso ao crédito dessa empresa. O mesmo se faz para você financiar carro, o mesmo se faz para você financiar casa. Então, sempre entenda, você não quitou as suas dívidas, você está com o nome limpo porque uma decisão judicial diz que você estava sendo colocado, exposto ao ridículo, estava sendo exposto ao ridículo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele te preserva disso. O legislativo, o judiciário, ele entendeu isso e determinou que as empresas retirassem o seu nome, mas você não está com as dívidas pagas. Mais uma vez, é importante reiterar aí para todo mundo que a dívida ela não desaparece. E, de fato, não desaparece, né? A legislação, a ordem judicial, perdão, ela foi emanada para excluir os apontamentos de SPC e Serasa, né? Então, a gente entende aí que isso é um fator positivo para as pessoas. Nós sabemos aí que o nome limpo ele é preponderante para a pessoa reconstruir a vida dela, né? Tanto é que tem gente que busca esse serviço, não é nem para buscar mais crédito, não. Às vezes é para alugar uma moradia, né? E a pessoa ela é mal vista quando está com o nome sujo, mesmo quando ela tem certeza que consegue honrar com esse compromisso. É bem por aí. Tá. Doutor, o que causa estranheza, e é importante falar aqui, é a certeza que se dá para que o serviço seja cumprido. Até porque, para chegar nessa fase de preencher ficha de filiação e tudo, já foi pago o serviço. Né? E você paga aquilo que você tem certeza que eu vou ter retorno. Se eu vou lá e pago, não sei, um profissional, uma empresa buscar meu sofá para reparo, por aí vai, há uma certeza. E no judiciário não se há certeza de nada. Eu, como advogado em defesa do consumidor, nunca tive coragem de dar certeza para ninguém, porque às vezes, mesmo sendo uma vara que é a favor da nossa tese, não sei, suspensão de empréstimo, o juiz pode entrar de férias, alguma coisa assim. Por que eles dão essa certeza? E essa pergunta ela vem com outra. E outra, são milhares de pessoas na mesma lista e no mesmo processo. Então, qual é a estratégia aí dessa empresa, da associação? Vai protocolar esse processo aonde? Como é que eles já sabem esse resultado? O que acontece? Pelos estudos e as pesquisas que eu fiz, eu não cheguei numa lógica acerca disso. Já para chegar nesse ponto, eu conversei com várias pessoas que vendem esse tipo de serviço. Inclusive, foi até engraçado. Uma vez eu ainda perguntei para ela assim: tá, mas eu tô te pagando e qual é a certeza que eu tenho desse serviço? Ele falou assim: doutor, esse serviço aqui ele é igual cinema. Você paga e depois assiste as coisas acontecerem. Então, é bem brasileiro mesmo o jeito que o pessoal vende esse serviço. E é lógico, eu estava numa época muito intencionada a trazer um serviço desse para o meu escritório e as minhas investigações elas caíram por terra. Geralmente são ações protocoladas em municípios minúsculos, com 7, 10, 12 mil habitantes, que tem uma vara única. E quando é protocolado lá, magicamente sai uma decisão liminar. Eu realmente vou ficar devendo para todo mundo aí essa receita. Eu, infelizmente, como você bem disse, dar certeza para um cliente de algo que uma decisão que vai ser emanada por um terceiro, eu não tenho coragem de fazer e foi por isso. Esse foi o grande fator desmotivador de eu trazer um serviço desse para o escritório. Então, vocês, como seres pensantes, vão pensando aí, né? A gente não sabe o que foi tratado nos bastidores. Teorias conspiratórias existem, mas aqui não é o lugar de expô-las, né? Mas os processos, eles são endereçados para locais específicos, Exato. né? Determinadas varas de municípios pequenos que
já se prevê com alto grau de previsibilidade, vamos dizer assim, do resultado. Seria isso. Exatamente. Tá bom, é isso aí. Pessoal, é importante dizer que nós não somos contra nenhum instrumento que esteja a favor das pessoas endividadas, pelo contrário. Aqui são muitos anos de luta e trabalhando com vários instrumentos para ajudar as pessoas a saírem das dívidas. O objetivo desse vídeo não foi denunciar nenhuma prática meia obscura no universo do judiciário. Vocês reflitam por aí. Mas mostrar nos bastidores como se dá. É um serviço judicial, que uma associação protocolo, seu nome está lá. Você que já limpou seu nome, talvez nem saiba disso, mas você está afiliado, né, ou afiliou-se a uma associação de defesa do consumidor, para que pudesse fazer parte dessa lista no rol de pessoas que se beneficiaram da liminar e tiveram o nome limpo. Dura quanto tempo, mais ou menos, doutor, esse nome limpo? É o período de uma liminar, né? Então, às vezes, essas empresas hoje têm um acervo, uma equipe jurídica muito atenta a essas ações, então elas caem. Então não é eterno. Não é eterno. Muito bacana. Pessoal, continua seguindo a gente aí nesse projeto fantástico que está em favor da população para combater as dívidas e transformar a vida dos consumidores nesse país tão difícil que a legislação sempre está inclinada e a favor dos bancos. Despede do pessoal, doutor. Pessoal, e se vocês gostaram aí do assunto e tem interesse nesse tipo de informações, se inscreva no canal aí, chama o colega, a colega que precisa de ouvir, que tem interesse nesse bate-papo legal sobre dívidas, e ativa o sininho. Nós sempre vamos estar aqui trazendo muitas informações e novidades para vocês. Um grande abraço aí e até a próxima. Até a próxima.